Em 2013, cientistas fizeram uma descoberta muito incomum na caverna espanhola de Cima de los Huesos, ou Poço dos Ossos. O que eles encontraram foram restos humanos. O que tornava isso tão incomum era, principalmente, sua localização. Afinal, a caverna está a uma profundidade de 13 metros, muito fundo para ser habitado por seres humanos. Também não havia sinais de que a caverna fosse usada como um local de sepultamento. Com o tempo, ficou claro que essa descoberta era a primeira evidência de assassinato na história humana, pelo menos o primeiro caso conhecido pela ciência até hoje. O que levou o primeiro assassino da Terra? E o que fez esse crime ser tão estranho e inusitado? Nos primórdios da pesquisa científica, havia duas visões opostas sobre a natureza do ser humano. Por um lado, Thomas Hobbes sugeria que a natureza do Homo sapiens é extremamente violenta, e que o desenvolvimento evolutivo da humanidade é uma guerra de todos contra todos. Por outro lado, havia Jean-Jacques Rousseau, que acreditava que a civilização humana era construída sobre a cooperação e o desejo de ser um membro completo de um grupo social. O debate entre essas duas visões ainda existe até hoje. Quem está certo? Hobbes ou Rousseau? Qual é a verdadeira natureza do ser humano? Para esclarecer o caso dos corpos descobertos na caverna espanhola, os cientistas decidiram estudar os restos com mais detalhes. Eles montaram um crânio a partir de 52 fragmentos espalhados pelo fundo da caverna e depois determinaram sua idade. O crânio pertencia a uma pessoa que viveu há aproximadamente 430 mil anos. No entanto, o que mais surpreendeu os cientistas não foi a idade, mas duas fraturas acima do olho esquerdo. As fraturas tinham o mesmo formato e eram completamente idênticas. Inicialmente, os cientistas sugeriram que as lesões poderiam ter ocorrido quando a pessoa caiu ao fundo da caverna. No entanto, na Cima de los Huesos, não havia nada que causasse uma fratura tão simétrica. Além disso, não foram encontrados sinais de cicatrização na área lesionada. Isso significa que a lesão ou causou a morte ou aconteceu depois da morte. Os cientistas começaram a estudar as fraturas do crânio com mais detalhes e chegaram à conclusão de que as lesões foram causadas por golpes de uma lança ou machado de pedra. Ou seja, foi um assassinato intencional. Julguem pela localização das fraturas, o atacante acertou a área acima do olho esquerdo com a mão direita várias vezes. Após isso, o assassino arrastou o corpo sem vida e o lançou no fundo da caverna de Cima de los Huesos. No entanto, o homem assassinado parecia não ter sido a única vítima de violência física extrema, pois, além dele, os restos de outras 28 pessoas foram encontrados na caverna. Nenhum sinal de morte violenta foi encontrado nos outros esqueletos, mas os cientistas têm certeza de que essas pessoas já estavam mortas quando foram lançadas na caverna. É possível que houvesse vários criminosos que cometeram o primeiro massacre da história da humanidade, ou talvez fosse algum tipo de serial killer primitivo. Vale ressaltar que esse crime aconteceu pelo menos 130 mil anos antes do surgimento do Homo sapiens. O assassino e suas vítimas pertenciam a espécies humanas anteriores. Isso nos faz pensar, será que apenas os antigos predecessores do Homo sapiens eram brutais? E que o homem inteligente é uma criatura mais pacífica? Mas isso está longe de ser a verdade. O primeiro Homo sapiens apenas continuou no caminho da violência iniciado por seus ancestrais. Outra descoberta confirma essa teoria. Durante a Segunda Guerra Mundial, restos humanos foram encontrados na caverna romena de Selavina, entre os quais estava um crânio com lesões incomuns. Esses restos foram datados de cerca de 33 mil anos atrás. Durante muito tempo, os cientistas não conseguiram explicar as feridas encontradas, mas apenas 70 anos depois, com o avanço de equipamentos modernos de alta qualidade, os pesquisadores conseguiram resolver o crime. Os cientistas criaram moldes da cabeça de um material que imita as propriedades reais dos ossos. Depois, realizaram experimentos jogando o modelo de cabeça de diferentes alturas e testando várias armas de assassinato, como bastões de beisebol e fragmentos de pedras vulcânicas. O modelo foi atingido em duas posições, uma,
quando estava apoiado em uma superfície dura, como se a vítima estivesse deitada no momento do ataque, e outra, quando estava em posição ereta, caso estivesse em pé. Após uma série de ataques simulados ao modelo de cabeça, os cientistas compararam os dados com as tomografias computadorizadas do crânio real. Como no caso do assassinato previamente suspeito, não havia sinais de cicatrização no crânio, o que indica que o golpe provavelmente causou a morte. A hipótese de que as lesões foram causadas após a morte foi descartada. Se isso fosse o caso, os ossos estariam velhos e secos, e a fratura teria bordas afiadas. No entanto, os fragmentos de osso fluíam muito suavemente para dentro, o que indica que, no momento do golpe, havia tecido cerebral mole dentro do crânio. Ou seja, a pessoa estava ainda viva no momento da lesão, mas não morreu instantaneamente. O primeiro golpe aconteceu quando a pessoa provavelmente caiu de cara no chão após ser empurrada. Depois disso, a vítima se levantou, e a segunda lesão foi recebida diretamente do atacante. O golpe foi dado com um objeto rompo, fazendo com que os fragmentos de osso fossem lançados para a parte de trás do crânio. Isso indica que o assassino estava cara a cara com a vítima. Como os golpes atingiram o lado direito da cabeça, os cientistas sugeriram que o atacante fosse canhoto. Este caso foi um dos primeiros assassinatos conhecidos a ocorrer entre os Homo sapiens. Nos tempos modernos, muitas vezes tendemos a culpar a violência nos mídias, nos jogos de computador ou nos filmes violentos. No entanto, os assassinos que descrevi não jogavam Fallout nem assistiam comédias sangrentas de Quentin Tarantino. Na realidade, a raiz do problema é muito mais profunda. Biólogos evolucionistas acreditam que a causa da violência moderna é a seleção natural. Nossos ancestrais violentos mataram todos os seus parentes pacíficos, então, apenas as pessoas violentas puderam continuar a liderar o clã. Como resultado, os genes responsáveis pela agressão foram preservados no desenvolvimento evolutivo humano, sendo passados para gerações posteriores e finalmente chegando até nós. Mas, apesar de cada pessoa ter uma tendência para o comportamento agressivo, apenas algumas são capazes de cometer verdadeiras atrocidades. A verdade é que, além da agressão, a evolução também nos dotou de empatia e simpatia, pois nossa sobrevivência sempre dependeu da interação com outros seres humanos. A capacidade de empatia e de colaboração nos permitiu coexistir com a nossa própria espécie. No entanto, algumas pessoas simplesmente não têm essa qualidade. Na psiquiatria, essas pessoas são chamadas de sociopatas ou psicopatas, devido à falta de emoções. Esses membros da raça humana buscam a excitação de destruir suas próprias posses ou machucar os outros. Se esse transtorno de personalidade antissocial é inato ou consequência do ambiente em que cresceram, ainda é uma questão em aberto. No entanto, para cometer um assassinato, não é necessário ser um psicopata. Basta ter uma conexão emocional muito forte com a vítima. Os dados do Departamento de Estatísticas dos Estados Unidos confirmam isso. Segundo as estatísticas, cerca de 30% das vítimas de assassinato feminino morreram pelas mãos de seus próprios maridos. Outros 18,3% foram assassinadas por ex-maridos. Apenas 8,7% das mulheres assassinadas foram vítimas de estranhos. Isso ocorre porque, em situações emocionais intensas, as pessoas frequentemente agem de forma impulsiva e irracional, o que pode levar a consequências chocantes e irreversíveis. Respondendo à pergunta que fiz no início, sobre a natureza humana, podemos afirmar com confiança que ambas as declarações são verdadeiras. A natureza humana pode ser destrutiva e cruel, mas também pode ser cooperativa e compassiva. A agressão ajudou a raça humana a sobreviver em um mundo primitivo hostil e a se tornar a espécie dominante no planeta. Ao mesmo tempo, nossa capacidade de colaborar e de nos importar com os outros nos ajudou a criar a linguagem oral e escrita, a ciência, a arte, a cultura e, o mais importante, a controlar nossos próprios instintos animais, ao menos um pouco. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum mistério como esse. Até a próxima!